Boa noite, queridos. Boa noite. Que noite maravilhosa, né? Primeiro domingo, horário de verão, sol quente e podendo aqui cultuarmos a Deus. Eu fico pensando, quando daqui a alguns meses, ou talvez poucos anos, nós tivemos 2 cultos. Imagina que bacana? O culto das 5 horas, em pleno calor, e o culto das 7h30 é mais agradável, né? Então agora nós estamos nos preparando já. O horário de verão já é um ensaio para aquilo que Deus vai nos propiciar no tempo dele. E eu quero agradecer a Deus, louvar o Senhor pela presença de todos nós que estão. Ficamos muito felizes em ter muitos visitantes nessa noite, famílias que nós amamos, pessoas amadas. E eu quero só destacar o pastor Zé Maria. O pastor Zé Maria é um grande amigo. Deus está me dando a honra, irmãos, de começar a caminhar com esse homem de Deus. Então já estamos aí, já saímos do ensaio, né, pastor? Já estamos dando o primeiro passo e que Deus nos dê um tempo gostoso de refrigério, de compartilhar, orarmos juntos. Eu louvo a Deus por isso. E é bom também, igreja, saber que Deus está me dando essa alegria de poder compartilhar com o pastor Zé Maria. Meus amados, pega o seu boletim, por favor. Se alguém está nesse boletim, os boletins já acabaram. Nós imprimimos 80 boletins. Mas se alguma família tiver com 2 ou 3 boletins, abençoe a pessoa que está sem, dê o seu boletim se a sua família tiver com mais de um boletim, tá? Porque a ideia é que haja pelo menos um boletim de família. Vamos, por favor, só para sintonizarmos aquilo que Deus já tem falado à igreja. No seu boletim, na página 5, o aviso número 8, olha aí, o aviso número 8 da página 5 do boletim, aliás, o aviso número 9. Nós estamos já há alguns meses, algumas semanas, trabalhando uma nova série de mensagens para que possamos aprender aquilo que a Bíblia nos diz sobre quem é Deus. Todos nós temos ideias sobre quem Deus é, mas o que a Bíblia diz sobre quem é Deus? E aos domingos pela manhã, nós temos culto 9 horas da manhã, de 9 até 9h30, nós já aprendemos 4 grandes ensinos bíblicos sobre quem Deus é. Olha o boletim, por favor. Aviso 9.1. Deus é independente, imutável e eterno. E hoje pela manhã aprendemos que Deus é onipresente. Então esses 4 domingos nós já aprendemos 4 atributos de Deus. Então Deus, ele é o quê? Independente, ele não depende de nós para nada. Deus é Deus e não precisa de nós para que ele seja Deus. E ele nos criou para o louvor da sua glória. Nós que dependemos de Deus, que coisa maravilhosa, né? Sabemos disso, que nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso. E Deus é imutável, Deus não muda. Deus não está aprendendo conosco, Deus não está evoluindo. Essa é uma ideia equivocada. E Deus é imutável, portanto, imutável como Ele é, perfeito, totalmente bom. Nós que somos mutáveis, nós que mudamos e precisamos mudar conforme aquilo que agrada a Deus. E Deus é eterno, Deus não tem começo. Qual é a sua data de nascimento? Todos nós sabemos o dia que nós nascemos, não é? Deus não tem data de nascimento, Deus ele sempre existiu. Eu disse naquele domingo que nós temos data de nascimento e data de validade, né? Não sabemos o dia da nossa validade nessa terra, mas sabemos que nem mesmo isso pode nos separar do amor de Deus. E com isso, aos domingos pela manhã, e hoje pela manhã, quem veio foi um culto maravilhoso. Nós aprendemos que Deus é o quê? Onipresente. Então Deus é Deus Todo-Poderoso, Deus em todo o seu ser, em qualquer lugar, onde quer que haja a existência, que haja alguma criação. Por exemplo, algum tempo atrás a NASA divulgou a existência de um grande buraco negro, um tamanho absurdo. Deus é Deus Todo-Poderoso em todo o seu ser, em toda a sua plenitude, nesse local do universo que Ele criou. É fantástico isso. Para pensar um pouquinho. Você está aqui nessa noite para adorar esse Deus, o Deus que criou o universo, Deus que criou tudo que existe. Ele é o Deus a quem nós servimos e adoramos. E olha no boletim novamente. Então sim, nós somos peregrinos nessa terra, e em tudo dependemos de Deus e precisamos ter mudanças que o agradem. Então qual que é o nosso grande desafio na vida? Conhecendo quem Deus é, e sabendo quem Ele é, conforme a Bíblia nos ensina, é ter mudanças nas nossas vidas. Nós somos peregrinos. Um dia não estaremos mais aqui. Então, enquanto aqui estamos, na nossa vida tão transitória, tão efêmera, tão passageira, podemos adorar a esse Deus. E aos domingos à noite, os irmãos têm visto, olha no boletim novamente, no 9.2, diz assim:
Devemos amar a Deus que é único e santo. Sabe uma coisa que é impressionante? Que esse Deus que nós estamos aprendendo na Bíblia, Ele é um Deus que é para ser amado. Isso é tremendo. Não é um Deus para termos distância dele, mas é um Deus para que nos aproximemos dele. Deus é amor, Deus é santo, e a santidade de Deus requer que nós caminhemos com uma vida correta, com uma vida santa também. Então leia por favor aí. Vamos ler todos juntos? Devemos destronar os falsos deuses do nosso coração e amá-lo com os nossos pensamentos, sentimentos e ações de buscar por uma vida integralmente santa. Aleluia! Amém. Então, quais são os falsos ídolos que temos no coração? Falamos sobre isso na mensagem que tratamos sobre Deus ser único. Então, quais são os ídolos do seu coração? Esses ídolos precisam ser identificados, precisam ser destronados e precisa, isso com arrependimento, Deus ser o único Deus na nossa vida. Agora, olha no boletim a nossa pastoral. A pastoral é o esboço da mensagem do domingo passado que eu preguei. Todos os domingos eu tenho colocado na pastoral a mensagem pregada. Você não vai ler agora, você pode ler isso em casa depois. A mensagem do domingo passado foi: amo a Deus? Amo a Deus? É uma pergunta que devemos fazer e responder. Então você que veio do domingo passado, lembra-se da mensagem, pode reler e pode meditar. E quem não veio do domingo passado pode ler e também meditar essa semana. Ok? Ok? Ok. Então, tá bom. Então vamos para essa noite, o momento em que teremos agora. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18. Eu quero pedir aos irmãos que saiam daqui nessa noite desejando ser um servo e uma serva de Deus. Amém. Que você saia daqui nessa noite convicto de que não tem coisa melhor para a sua vida do que ser servo e serva de Deus. Então nós vamos orar nesse momento. Após a oração faremos a leitura da palavra de Deus. E eu quero pedir a sua atenção, que você possa realmente dedicar toda a sua atenção para entender, para compreender aquilo que a Bíblia nos diz. Vamos orar então, feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, em nome de Cristo Jesus, em Tua presença estamos e já te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ministrado nessa noite. Obrigado, Pai, pela bênção de podermos prestar culto a Ti, de podermos nos congregar, nos reunir para adorá-lo, e que a nossa adoração seja agradável ao Senhor. Pai, aquilo que em nossas vidas está errado, aquilo, ó Pai, que temos pecado contra Ti, que nós temos falhado, Deus, como filhos e filhas, como criaturas do Senhor, queremos lhe pedir, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos mostrar claramente, de modo que possamos nos arrepender de nossos maus caminhos, de modo, ó Deus, que possamos, de fato, de verdade, buscar uma vida que O agrade, uma vida que seja para o louvor da Sua glória, e que todos nós, Senhor Deus, sem exceção, sejamos servos e servas que amem ao Senhor, que lhe obedeçam, que tenham uma vida, ó Pai, para manifestação da Tua glória. Eu te agradeço, fale aos nossos corações, essa é a nossa oração e nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, aprendendo a ser servo, ok? Então todo mundo olha na sua Bíblia, Jeremias 18, de 1 a 6, acompanhe, por favor. A palavra de Deus nos diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como o barro na mão do oleiro,
assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. O último versículo novamente. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Servo, o que é isso? O que é ser servo? Qual a ideia que você tem de servo? Certamente, o entendimento comum, servo é aquele que serve para alguma coisa. Servo é aquele que presta algum serviço, é aquele que ouve a ordem do seu Senhor e obedece, faz aquilo que o seu Senhor deseja. O que é servo realmente? O que a Bíblia nos fala sobre como ser o servo? Quem é um servo? Primeiro, queridos, nós temos que fazer uma distinção. Qual é o conceito do mundo de servo e qual é o conceito da Bíblia de servo? Há uma diferença, vocês sabiam disso? A ideia não é a mesma. Embora as atitudes são muito semelhantes, mas há uma diferença muito fundamental. Primeiro, o conceito do mundo de servo. Servo é alguém que descobre aquilo que o seu mestre quer que ele faça e depois ele vai e faz. Alguma coisa errada nisso? Não. Servo é alguém que descobre aquilo que o seu Senhor quer. Coloquemos o seguinte: no seu trabalho você é um servo. Você é um servo do seu patrão. Você está subalterno a alguém que comanda e você faz aquilo que lhe é pedido, aquilo que lhe é ordenado. Isso é uma coisa errada? Não há nenhum erro nisso. O conceito do mundo de servo, basicamente, essencialmente, caminha por essa direção. Mas qual que é o conceito bíblico? Quando nós olhamos para esse momento na vida de Jeremias, quando Deus manda que ele descesse e fosse até a casa do oleiro, o que Deus queria ensinar a Jeremias sobre o que é ser servo? O que é ser servo de Deus? E o conceito bíblico, portanto, é que servo é alguém imoldável que permanece nas mãos do oleiro. Simples. Servo é muito mais do que fazer alguma coisa. Muitas das vezes nós estamos tão envolvidos com atividades, nós estamos tão preocupados em cumprir metas, nós queremos tanto produzir, nós somos tão pragmáticos, que nós queremos que os resultados apareçam. E simplesmente fazemos de uma maneira rotineira, fazemos porque tem que ser feito, mas não fazemos da maneira como Deus quer que seja feito. Então, quando nós olhamos nessa noite a mensagem de que eu necessito aprender a ser um servo, uma serva de Deus, o que Deus espera de mim? Muito mais do que aquilo que eu faço. O que Deus espera de nós enquanto servimos é que nós sejamos pessoas moldáveis e pessoas que permaneçam em suas mãos, pessoas que se coloquem numa posição de transformação. É isso que o texto nos apresenta aqui. Olhemos novamente para Jeremias 18. Olhem o versículo 3. Diz assim: desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. O oleiro era dedicado, ele se esmerava em fazer o melhor trabalho com aquele barro. O oleiro, ele queria o melhor daquele barro, daquela argila, não é isso? É impressionante observarmos que a argila, ela pode se transformar em qualquer tipo de vaso. Ela pode ser o quê? Uma jarra, ela pode ser um copo, ela pode ser um cálice, ela pode ser um recipiente para que usemos para a planta, usemos para a água, usemos para fazer aquele feijão maravilhoso, né? Como é gostoso comer um feijão, uma feijoada feita numa panela de barro, não é gostoso, irmãos? É bom demais, né? Quem gosta de feijoada aqui, nesse calor não tem nada a ver, mas é bom demais. É impressionante a utilidade que o barro tem, que a argila tem, e o que ela pode se transformar. Agora notem, por favor, o versículo 4, olhem na sua Bíblia. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu. O que é impressionante? Que o oleiro, ele estava moldando esse barro, moldando essa argila, dando uma forma a ela, mas no meio do processo, o que acontece? Ela se desfaz. Então ele precisa recomeçar, ele precisa fazer um novo trabalho. Como ser servo de Deus? Essa é a questão muito importante que precisamos meditar nessa noite.
Como que a minha vida pode ser uma vida moldada por Deus? Como que no meu casamento, a modelagem que Deus está trabalhando contribuirá para que eu cumpra os propósitos de Deus? Os adolescentes aqui de plantão, a galera que está indo para a faculdade, a galera que está se preparando para esse mundo universitário, esse mundo novo de trabalho, o que Deus tem feito na sua vida, a qual Ele tem por intuito usá-lo como instrumento dele na onde você estará? O que Deus está modelando na tua vida? O que nós temos que entender que para ser servo de Deus, preste atenção nisso, Deus quer primeiramente que você permita que Ele molde a sua vida para fazer dela o instrumento que Ele desejar. Irmãos, isso é muito importante. Nós precisamos, como servos de Deus, primeiramente entender isso, que você permita que Deus modele a sua vida. É fácil ter a nossa vida modelada? Existem áreas da nossa vida que nós não queremos que sejam tocadas. Existem conceitos que possuímos, ideias que temos, pensamentos que nos são peculiares pela nossa história de vida, e nós não aceitamos que essas áreas sejam tocadas. Nós nunca seremos servos e servas de Deus se nós não nos colocarmos diante dele e falar: Deus, modele a minha vida aonde o Senhor sabe que precisa ser modelado, mexa aonde o Senhor sabe que precisa. Não sou eu o vaso que tenho que dizer ao Senhor o que tem que ser feito, mas é o Senhor que tem que falar o que tem que ser feito na minha vida. Nós só podemos ser servos, nós só podemos ser servos de Deus quando nós compreendemos que o oleiro é Deus e não somos nós. É Deus que sabe as áreas que tem que tocar, e muitas vezes as áreas que Deus toca dói. Não é que nós queremos, nós achamos que estamos certos, mas quando somos confrontados com aquilo que Deus diz, nós temos que ter humildade, nós temos que ter o reconhecimento de que isso não está agradando a Deus. Não dá para ser servo, não dá para ser servo de Deus querendo viver como sempre viveu. Não dá para restaurar um casamento, não dá para ter um namoro correto, não dá para se preparar para um casamento tendo as mesmas atitudes, tendo a mesma maneira de agir, achando que estamos certos quando estamos errados. Um vaso, uma argila, ela está totalmente entregue às mãos de Deus. E eu lhe pergunto: a sua vida está totalmente entregue às mãos de Deus? Ou você está falando: Deus, eu quero o Senhor, mas eu quero do meu jeito. Deus, eu quero as suas bênçãos, mas não quero saber de você. Meus amados e queridos e queridas, nós temos que olhar com seriedade isso, porque vocês têm aprendido, nós temos aprendido ao longo dessa caminhada quem Deus é, quem nós somos. É impressionante notarmos que nós somos criaturas, não podemos agir com orgulho, com a altivez e com a ação como se nós fôssemos nós que devemos dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Quando nós somos vasos na mão do oleiro, nós nos submetemos ao que Deus está fazendo. Você tem submetido a Deus ou você tem rejeitado o que Deus tem feito? É muito importante. Então Deus quer primeiramente que você permita que Ele molde a sua vida. Pense aí no teu lugar, na minha vida, o que precisa ser mudado, moldado. Pergunte isso para Deus. Tenha coragem de perguntar: Deus, o que o Senhor quer moldar na minha vida? O que está errado? E eu estou sendo teimoso, teimosa, e não estou me submetendo. O que nós temos que olhar, irmãos, e vermos é que Deus colocará a sua vida no lugar que Ele designar e trabalhará por meio dela para realizar os seus propósitos. Isso é muito importante. Quando olhamos para essa analogia, para essa metáfora do barro, nós podemos olhar para nossas vidas e perceber que nós somos argila. E a Bíblia fala que Deus nos criou a partir do quê? A partir do que Deus nos criou? Do barro. Imagina, Deus nos criou a partir da argila, digamos assim.
Então, eu me pergunto o seguinte: Deus colocará a sua vida no lugar que Ele designará, no lugar que Ele designar. E em que lugares Deus tem te colocado? Que situações Deus tem permitido que você viva para que Ele possa te tratar, para que Ele possa te curar, para que Ele possa te salvar, para que Ele possa abrir os seus olhos, mas você está sendo teimoso, teimosa, você tem rejeitado. Ou você não está sendo teimoso nem teimosa, mas você está se submetendo e está falando: Deus está doendo, Deus está difícil, Deus não está fácil a carga, mas seja uma boa argila que se submeta ao Senhor. Porque, entenda uma coisa, todo o processo que Deus faz é doloroso, sim. Porque mexe com o nosso egoísmo, mexe com o nosso eu, mexe com os nossos desejos, mexe com as nossas ambições, mexe com os nossos sonhos. E muitos dos desejos, ambições e sonhos que temos não são concordantes com o que Deus quer. E quando nós queremos ter Deus na nossa vida, Ele vai ter que tratar, Ele vai ter que mexer nisso. Então, como ser servo de Deus? O servo de Deus, primeiramente, a serva de Deus, não pode fazer coisa alguma por conta própria. Que difícil, né, irmãos? Porque como que nós humanos somos peritos, nós somos hábeis em querer dizer o que tem que ser feito. E como nós temos dificuldade de ouvir o que precisa ser feito. É muito mais fácil para nós queremos dizer a maneira ou como as coisas devem acontecer, do que nós aceitarmos aquilo que Deus quer fazer. Então não pode fazer alguma coisa por conta própria. O servo de Deus não tem capacidade de cumprir a ordem de Deus, a não ser que Deus esteja, a não ser que esteja onde Deus quer que esteja. Deus só pode fazer a obra em nossas vidas aonde Ele quer que estejamos, não aonde nós queremos estar. Muitas das vezes Deus tem nos mostrado, Deus tem vindo, nos corrige nossos passos, abre nossos olhos, nos faz perceber que não é esse caminho, mas a gente vai, queima, a gente vai, desobedece, a gente vai, mas eu não quero desse jeito, tem que ser do meu jeito. Não é assim. Então, o servo de Deus não tem capacidade de cumprir a ordem de Deus, a não ser que ele esteja onde Deus quer que esteja. Pensa nisso. Deus quer que nós sejamos servos e servas. E a pergunta que eu lhes faço é: o que pode o servo fazer por conta própria? Nós podemos fazer alguma coisa por conta própria? Fazemos algumas coisas por conta própria, não fazemos? Fazemos? Não é? Agora, observe uma coisa na sua vida: quando você faz as coisas por conta própria, quais são os resultados? Quando você se desinvesta, né? Quando você ignora de fato o que Deus quer, e você vai fazer do meu jeito, dessa maneira, o que acontece com a tua vida? Você faz? Faz. Deus permite? Deus nos dá liberdade de tomar decisões? Sim. Agora, o quanto que nós sofremos, o quanto que nós amargamos, o quanto que nós choramos, o quanto que dói, porque nós, no uso da nossa própria vontade, escolhemos mal. Fazemos sim, mas não fazemos aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. Agora eu pergunto o seguinte: quando Jesus opera, o que esse servo pode fazer? Agora pensa aí: Jesus operando na tua vida, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus que nos amou, que nos salvou, que pagou a nossa dívida, o Jesus que enviou o seu Espírito Santo para que em nós habitássemos, e crendo em Cristo Jesus, selado pelo Espírito Santo, uma grande obra a realizar. Imagina, queridos, que lindo. Agora imagine o seguinte: na nossa igreja, bem como as demais igrejas que pregam o Evangelho de Deus, temos que ter a visão de ganhar a cidade para Jesus. Em Pompeia são 17 mil habitantes que não creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O IBGE que diz isso. Segundo o IBGE, 22% da população de Pompeia se professam como evangélicos. Considerando o que 22% daria o contrário disso, os 88%, não, 78% vai dar 17 mil.
Quantas pessoas nós temos para testemunhar do Evangelho, falar de Jesus e serem salvos? Agora imagine querer fazer isso com a nossa própria força. A gente vai conseguir? Mas se nós dependemos de Jesus, do Espírito de Deus, imagina a obra. Aquilo que a força do nosso braço não faz, o braço de Deus faz. Então, meus amados irmãos e irmãs, o que o servo deve fazer? Pense na tua vida. O que você deve fazer? Primeiramente, você precisa ser moldado. Deus, Ele vai nos ensinando, nos tratando, corrigindo-nos. A nossa vida sendo uma grande bênção em suas mãos, quando nós aprendemos a ser pessoas moldáveis. Moldar o nosso sentimento, moldar os nossos pensamentos, moldar o que? As nossas ações. Lembra do domingo passado a mensagem? Vocês depois poderão ler o boletim, a mensagem do domingo passado, e vocês vão ver isso. O que Deus quer moldar na tua vida? Segundo, permanecer nas mãos do oleiro. Permanecer é uma expressão bíblica, um verbo bíblico fundamental no Evangelho de João. Jesus fala: aquele que permanece em mim, esse dá muitos frutos. Aquele que permanece. Na nossa vida nós não podemos ser servos e servas inconstantes, oscilantes, que ora quer, ora não quer, ora busca, ora não busca. Isso não agrada o coração de Deus. Precisamos nos arrepender daquilo que somos inconstantes e tomarmos uma atitude de permanência, porque o servo não faz nada por conta própria. O servo não faz nada por conta própria. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Abra aí, por favor. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Olha o que Jesus fala. E disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz também. O que Jesus está dizendo? Que Ele era um servo e fazia exatamente aquilo que o seu Pai estava fazendo. Jesus não fazia nada por conta própria. Ele fazia aquilo que Deus estava fazendo. O que Deus está fazendo na sua vida? E você precisa se alinhar a Deus. O que Deus está te mostrando, está te tratando, você está sendo cabeça dura e não aceitando. Meu querido, o caminho de Deus restaurar-nos é o caminho de amor que nos conduz ao arrependimento, que nos conduz à conversão, que nos conduz à obediência. Portanto, ser servo exige obediência. Obedecermos ao Senhor, obedecermos a Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus é o Deus que nos criou, Deus é o Deus que devemos adorar. Portanto, precisamos reconhecer que Deus é aquele que realiza. É Deus que realiza a obra em nossas vidas. É Deus que realiza a obra da restauração do casamento. É Deus que realiza a obra de restauração de um coração machucado, de um coração ferido. É Deus que nos traz a cura diante de tantos transtornos psíquicos que temos, diante de tantas dores da alma, dores do coração. É Deus que realiza. O que precisamos fazer? Falar: Deus, aqui estou, trata-me. Olha agora o vídeo que eu vou passar, medite nisso. Apaga a luz, por favor, Carlos. Lídia, que é mais próximo. Olha esse vídeo. Olha o que Deus quer fazer na nossa vida, dia após dia.
Olha como o oleiro está trabalhando a argila. Veja como Deus mexe na nossa vida, de dentro para fora. O que Deus tem trabalhado no teu coração, assim como esse oleiro tem feito. Olha a mais profundo. Isso é sincero de Deus. O que Deus está trabalhando no teu coração, na tua história, na tua caminhada, e como servo ou serva você precisa se submeter. E quando nós olhamos para aquilo que é ser servo de Deus, esse trabalhar de Deus, esse tratar de Deus em nossas vidas, nós temos que entender, queridos, que ser servo de Deus, ser serva de Deus, não se trata simplesmente de receber ordens a serem cumpridas. Muitas vezes nós estamos tão focados em tão somente cumprir ordens. E pelos nossos méritos, por aquilo que nós fazemos, queremos ser justificados. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus não quer que você seja um cumpridor de ordens. Mas Deus, antes de cumprir as ordens dele, enquanto você cumpre as ordens dele, Ele nos chama para termos um relacionamento com Ele. Ser servo de Deus é ter relacionamento com Deus. Ser servo de Deus é responder a Ele e ajustar a vida a Ele. Ser serva de Deus é para que Ele faça por meio de você tudo o que Ele deseja. O quanto que Deus Ele tem a nos tratar, Ele tem a nos moldar, áreas profundas do nosso coração, da nossa alma, áreas que para nós muitas das vezes são intocáveis, mas Deus quer tocar nessas áreas, para que a nossa vida seja moldada por Ele. Então, o que nós precisamos, não é somente conhecer a Deus, ouvir falar, mas é com Ele andar. Não, o que Jó aprendeu, conhecer a Deus é ter relacionamento
Deus. Notem isso, observem aquilo que está sendo destacado. É relacionamento. É um relacionamento com Deus baseado no amor de Deus. É responder aquilo que Deus tem nos falado. Nós sempre daremos alguma resposta a Deus. Você sempre dá uma resposta a Deus. Mas muitas vezes as nossas respostas não têm sido respostas como resultado do reconhecimento do amor de Deus por nós e do amor que devemos ter para com Ele. Nós precisamos ajustar a nossa vida. O que precisa ser ajustado na sua vida? Para que Ele faça, para que Deus faça por meio de você tudo o que Ele desejar, tudo aquilo que Deus desejar. É importantíssimo entendermos isso. E vemos que é uma grande obra que Deus está por fazer. Nós podemos aqui nos lembrar de um grande servo de Deus na Bíblia. Esse servo já é conhecido, já preguei sobre esse servo, não me delongarei nele, mas Elias é um servo de Deus. Os irmãos conhecem muito bem aquela história de Elias diante dos profetas de Baal. Não vamos ler o texto, eu estou trazendo como referência. E aquele momento, aquele cenário histórico real, é o momento em que ali há um grande embate. Estava sendo questionado quem era o verdadeiro Deus, quem era o único Deus que deveria ser adorado, o único Deus que deveria ser amado, servido. E os profetas de Baal dizem que era Baal, mas Elias se coloca de uma maneira contumaz. Ele coloca o único Deus, o Deus de Israel. Então esse embate é um embate sobre quem é o verdadeiro Deus. E nós vemos o que? Elias está em desvantagem. São quantos profetas de Baal? 850 contra 1. Imagina? 850 contra 1. Um exército de um só homem. E nesse momento ali, nós podemos observar Elias no poder do Espírito Santo, crendo no Senhor, conhecendo o seu Deus. Ele começa a debochar dos profetas de Baal, que clamam, passa o dia inteiro clamando e nada acontece. Mas chega um momento que Isaías então começa a debochar e ele ia oferecer o sacrifício ao Senhor. Ele manda, pode encher de água, joga água aí, tá pouco, pode encharcar, voltar. O que Elias está correndo ali? Queridos, risco de vida. Ele poderia ser morto. Ele está correndo risco de vida. Ele está afrontando não somente os 850 profetas, mas também afrontando toda uma estrutura de sua nação que estava corrompida. Mas por que ele agiu assim? Ele agiu assim em obediência à ordem de Deus. E Elias, então, ele fez tudo, exatamente tudo que Deus mandara. Deus o enviou. Elias estava ali porque Deus mandara, porque Deus ordenara, e ali era o local que ele deveria estar. Então Elias estava exatamente no local onde Deus queria que ele estivesse. Então ele faz tudo, e Deus então por meio de Elias realizou o seu propósito. E a Bíblia nos fala que Deus mandou fogo do céu e muitas águas, um altar todo encharcado foi consumado. O fogo do céu desceu, a oferta foi queimada, e Deus ali foi glorificado, Deus ali foi exaltado. O servo, uma serva de Deus, é moldável. Um servo, uma serva de Deus se coloca numa posição, se coloca no local onde Deus quer que esteja. Um servo, uma serva de Deus tem no seu coração uma profunda confiança no seu Deus. Deus é o Senhor de sua vida. E a questão é a seguinte: Deus ou eu? Porque muitas vezes nós não nos tornamos servos e servas de Deus, porque nós estamos em constante conflito conosco mesmo e naquela questão: Deus ou eu? A minha vontade ou a vontade de Deus? Os sentimentos que agradam a Deus ou os sentimentos que agradam a minha carne? Então, queridos e queridas, qual a diferença quando Deus faz e eu faço?
quando nós não temos uma postura de servo, queremos fazer a obra de Deus porque nos é mandado fazer, nós não fazemos o que Deus quer que seja feito. Deus não opera como poderia operar. O que estamos fazendo que não poderá ser realizado sem intervenção de Deus? Olhe para a sua vida, o que precisa ser mudado na sua vida, o que precisa acontecer na cidade de Pompeia, o que precisa acontecer em cada família, que não acontecerá se Deus não intervir. Aonde na sua vida você está precisando da intervenção de Deus para que haja mudanças? E também por quê? Porque tantas vezes nos frustramos e não temos frutos espirituais duradouros. Por que nós não vemos o resultado do nosso trabalho? Porque nós não estamos sendo servos e servos de Deus. Nós queremos fazer por nossa própria conta, de nossa própria maneira. E assim, queridos, nós não vamos colher aquilo que Deus quer. E a pergunta que eu lhes faço é: você quer ser servo de Deus? Você quer ser servo de Deus? Você reconhece que precisa ter um relacionamento íntimo com Deus? Você reconhece que precisa responder a Deus de uma maneira que o agradará, vivendo ajuste na sua vida? Que mudanças precisam acontecer na sua vida para que Ele faça por meio de você aquilo que Ele deseja? Então, nós precisamos, antes de queremos falar alguma coisa para Deus, devemos primeiramente ter um relacionamento de amor com Ele. A intervenção de Deus em nossas vidas provém do nosso conhecimento de quem Ele é, conforme a Bíblia, e do nosso amor a Ele. João 15:5, vamos abrir a nossa Bíblia em João 15:5? Abre aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Diz assim: olha o que Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Lembra de permanecer nas mãos do Mestre? Lembra de permanecer nas mãos do Mestre? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim. Não tem como ter mudança na tua vida, transformação no teu caráter, transformação nos seus sentimentos, transformação no seu pensamento, se você não permanecer em Jesus. Você precisa verdadeiramente render, você precisa realmente entregar, confiar, crer, amar ao Senhor Jesus, para que haja mudanças na sua vida. Descubra onde o Mestre está, pois é lá que você deve estar. Descubra aonde Deus está agindo, o que Deus quer fazer. Esteja sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito Santo. Muitas das vezes queremos muito poder, e não há nada de querer errado em queremos o poder de Deus, mas não temos o poder de Deus, porque nós não estamos sensíveis ao que Deus está nos falando. Nós queremos muito a transformação de Deus, nós queremos muito viver uma vida que seja conforme a vontade de Deus, mas nós não vivemos assim, porque não estamos muitas vezes sensíveis à sua voz. O que aconteceu com Elias? Logo após esse momento, esse embate glorioso, ele vai para a caverna. Ele pensa que Deus haveria de falar com ele por meio do trovão, por meio do barulho, por meio do vento, seja como for, mas o silêncio, sensibilidade. Nós só podemos ter nossas vidas transformadas de maneira que Deus será glorificado quando nós formos sensíveis à voz do Espírito Santo. E para isso, meus amados irmãos e irmãs, precisamos parar com o ativismo, parar com a correria, parar com o barulho e podermos ouvir a meiga, silenciosa voz de Deus. O barulho dos problemas da vida, o barulho dessa correria frenética tem nos impedido de ouvir a Deus. Precisamos arrepender.
Abra, por favor, João 12, 26. Olha o que Jesus fala em João 12, 26. Jesus diz assim: se alguém quiser me servir, siga-me. E aonde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. O que a Bíblia está falando? A Bíblia está dizendo: se alguém quiser me servir, me siga. Você quer ser servo de Deus? Você quer ser servo de Deus? Você quer ser moldado por Deus? Ou você reconhece que precisa isso na sua vida? O que você precisa fazer? Seguir a quem? A Cristo Jesus. Não há outro caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Tudo artigo definido. Meus queridos irmãos e irmãs, meu querido visitante, você precisa estar aonde Jesus está. E é muito importante isso. Você quer ser servo de Deus? Vamos ler comigo, por favor, todos juntos? Para ser servo de Deus, preciso ser moldável e permanecer nas mãos do Mestre. Essa é a decisão que você tem que tomar. Eu preciso ser moldável e permanecer nas mãos do Mestre. Vocês? Sem Deus nada posso fazer. Você precisa reconhecer isso. Que sem Deus na sua vida, sem a rendição ao senhorio de Jesus, nada você poderá fazer. Você está dando murro em ponta de faca. Você está remando contra a maré quando você não se submete a Deus. Leia, por favor. Com a oração de Deus em minha vida, posso realizar tudo que Ele pode realizar. Oh, glória! Que bênção, né? E é por isso, irmãos, que quando eu olho para a nossa cidade de Pompeia, mais 17 mil pessoas que não creem em Jesus, mais 17 mil pessoas que, se morrerem hoje sem Jesus, morrerão condenadas ao inferno. E a Bíblia nos fala isso. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra nessa cidade, porque Deus pode fazer isso. Nós não, é uma obra de Deus. O que precisamos é ser servos moldáveis e permanecermos nas mãos de Deus. Leia, por favor. Quando eu descobrir onde o Mestre está, então saberei que é a está. Está vendo que fantástico? Aonde Jesus está agindo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua rua. Aonde Jesus está agindo e você precisa reconhecer e submeter-se a isso. Se renda, fala: Senhor Jesus, eu quero estar aonde o Senhor está. Eu quero fazer aquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ser um cooperador daquilo que o Senhor está fazendo. Jesus fala o quê? Eu só faço aquilo que o meu Pai está fazendo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse é o caminho. Então eu passo a conhecer, por favor. Passo a conhecer a Deus pela experiência, à medida que eu obedeço a Ele, e Ele realiza a sua obra por meio de mim. Muitas pessoas falam: mas eu não tenho experiência com Deus. Deus para mim é uma ideia distante. Deus para mim não é uma realidade, porque eu não o experimento. Eu não sei quem Ele é. Nessa noite você pode saber. Se humilhando, se arrependendo, pedindo perdão e obedecendo a Ele. Nós só temos experiência com Deus quando nós o tememos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos arrependemos, quando nós o obedecemos. E quando assim agimos, meus queridos, passamos a ter experiências com Deus. Experiências que marcam e mudam a nossa vida. Agora, isso tudo é um processo, muitas vezes, doloroso. Olhem para o vídeo agora. Vocês viram a primeira etapa da casa do oleiro. Vocês viram o começo. O oleiro pegando barro, a argila em forma. E então vocês viram o oleiro dando forma àquela argila. Trabalhando na profundidade. Sabe aquele momento em que ele roda e está arrancando o barro ali? Aqueles são os pecados, vamos imaginar isso, né? São pecados incrustados em nós, e Deus vai tirando, removendo, tratando, entra lá dentro, dói, não é? Depois que o barro está pronto, o vaso está pronto, a gente acha que acabou? Vamos ver? Vamos ver o que Deus faz, não somente naquele
naquele começo, mas o que Deus ainda quer fazer na minha vida, na sua vida, para que você seja como vaso na mão dele. O primeiro passo é você reconhecer os seus pecados diante de Deus, é você confessar seus pecados, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O primeiro vídeo é isso. O primeiro vídeo nos mostra a conversão de uma argila num vaso. O segundo vídeo é a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Então olhe o segundo vídeo como a santificação, o primeiro como a conversão. Se você ainda não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você não tem segurança da sua salvação, se você não tem segurança do amor de Deus, e reconhece que se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus, amar esse Deus Todo-Poderoso, você pode fazer isso essa noite, confessando, se arrependendo e crendo, e tomando o passo do segundo vídeo que vamos passar agora, que é mostrar o processo contínuo que Deus faz. Olhem o que é santificação, o que Deus continua fazendo.
É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Deus não quer que você seja simplesmente um vaso inacabado, um vaso não concluído. Ele quer que o processo continue e os problemas, as lutas da vida, o exercício da nossa fé, da nossa confiança em Jesus, da nossa obediência a Jesus, nos permitirá, ao final desse trabalho de Deus, sermos com aqueles lindos e belos vasos. E quem aqui nessa noite, primeiramente, quer ser uma pessoa que toma a decisão de reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, que reconhece que é uma argila ainda, que ainda não é um vaso nas mãos de Deus e quer ser vaso nas mãos de Deus. Eu falo: Deus, nessa noite eu quero tomar uma decisão de fé, reconhecendo os meus pecados, me arrependendo dos meus pecados, e eu quero tomar uma decisão de entregar minha vida a Jesus, de seguir a Jesus, de estar onde Jesus está. Alguém nessa noite que ainda não crê em Jesus como o único Senhor e Salvador, que ainda não rendeu a vida a Jesus, deseja fazer nessa noite? E a outra também é quem já crê em Jesus, já é salvo em Jesus, mas ainda tem sido um vaso distante nas mãos dele, e reconhece que precisa ser um vaso moldável, um vaso que vai ser lapidado e quer tomar essa decisão. Nós vamos nesse momento cantar ao Senhor. Enquanto nós cantarmos uma música, tome a sua decisão, se posicione, se coloque na presença de Deus. Então vamos nesse momento. Eu vou estar orando, a equipe de cântico vai se preparar, e enquanto eu oro, enquanto estaremos aqui em oração, coloque sua vida diante de Deus e fala: Deus, faz de mim um vaso novo. Se você não crê em Jesus, toma decisão nessa noite, Jesus ser o único Senhor e Salvador, de você tomar atenção: a partir de hoje eu sigo a Jesus, eu creio em Jesus, eu sou de Jesus. E se você já é de Jesus, mas está tão distante dele, se arrependa, volte e fala: Senhor Jesus, faça de mim como aqueles lindos vasos do segundo vídeo. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra que foi pregada. Obrigado, Deus, porque o Espírito Santo fala aos corações daqueles que o Senhor, Pai, tem chamado nessa noite a salvação. Aqueles que o Senhor tem mostrado que precisam reconhecê-lo como único Deus, se arrependerem dos seus maus caminhos e crer no Senhor Jesus, submeter-se ao tratamento do Senhor. Não venham, Deus, endurecer o coração. Não venham, Pai amado, rejeitar aquilo que o Senhor está falando, mas possam, ó Pai, se humilhar,
se arrepender, crer, confiar no Senhor. É o que eu oro e clamo, Pai. Fale o coração de todos, ó Pai. Que haja salvação, que haja consagração de vidas ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Vamos colocar todos de pé e vamos cantar essa música. Quero convidá-lo a cantar, olhando para a sua vida. Faça dessa música uma oração. E você que está tomando decisão nessa noite, se manifeste. Fale, eu tomei essa decisão. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero seguir a Jesus. Então se posicione, se manifeste, para que possamos caminhar com você e ajudar. Então vamos cantar nesse momento.